Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Ascos, do Anderson. Insira o sobrenome do Anderson aqui, que eu recebi em parceria com ele. Bom, Ascos, pra quem não sabe, é um livro de contos, ele é bem curtinho, então ele é bem rápido de ler também. Ele vai contar a história desses homens que estão reunidos no bar e começam a contar histórias. História dentro de história dentro de história, e é isso. E essas histórias que eles estão contando são um pouco desagradáveis, vão te deixar com um pouco de ranço da sociedade, porém, não é mesmo? Estamos aqui pra isso. Cada história que eles vão contar vai ser dividida em um conto, então vai ter o comecinho, que é eles no bar conversando, e conforme for começando a contar as histórias vai aparecer o título e a história vai acontecer, o conto. O livro, como eu já falei, ele é bastante desagradável, chega em alguns momentos a você se sentir um incômodo, assim, a ponto de você ter que parar de ler pra olhar assim, tipo, o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele é bem rápido, a letra dele é grande, é confortável e a escrita dele é bem leve, assim, é dinâmica a leitura. A primeira história vai ser a do McAllister. O McAllister vai contar pra gente o período em que ele passa numa cidadezinha e aí ele fica hospedado nesse hotel, só que ele começa a perceber que ninguém se hospeda naquele hotel e que decide que vai descobrir. Claro, como em toda cidade pequena, tem uma história de fantasma envolvida e o McAllister vai ali se ver numa grande confusão com coisas meio sinistras. A segunda história é a do Isaac. O Isaac vai contar pra gente a história de quando ele tava lá na cidade natal dele e de repente os animais começaram a morrer. O gado começou a morrer, ficar doente e tudo mais. E aí um grupo da cidade decidiu que ao invés deles irem embora todo mundo e deixar a cidade lá, como eles moram lá há muito tempo, tem gerações e tudo mais, eles não queriam deixar as terras, eles decidem que vão atrás da cura pra esses animais, pra eles pararem de morrer e assim eles, né, as pessoas conseguirem continuar usufruindo do que aqueles animais têm a oferecer. Porém, essa partida aí desse grupo acaba perdendo um pouco o rumo, eles acabam se metendo em algumas coisas não muito agradáveis. Eu não posso falar porque eu acho um tremendo spoiler e vocês vão ficar horrorizados. Esse conto, ele me deixou assim meio... Sério, me lembrou bastante... Não, me lembrou bastante um livro do Rafael Montes, que eu não vou citar porque vocês vão saber. Talvez vocês já tenham descoberto, assim, só de eu falando aqui, mas... Enfim, esse livro tem mesmo umas paradas, assim, meio tensas, assim, meio... Preciso respirar, preciso ter estômago, né? E nem parece, né? Parece um livro inocente, mas não. A terceira história é a história do Kevin. O Kevin, ele tinha um sonho de ser escritor e depois de muito pensar no que ele ia escrever, ele decidiu que ia escrever um livro sobre assassinos, serial killers, psicopatas, enfim. E ele começa a estudar a mente dessas pessoas. Só que pra ele estudar, ficar só ali na pesquisa não é o suficiente. Ele precisa ir botar a mão na massa e conversar com essas pessoas. Então ele pega uma lista desses psicopatas, assassinos que estão vivos e vai começar a procurá-los para poder entrevistar eles, para conseguir material para o seu livro. Nesse conto eu achei 2 quotes muito interessantes e eu vou ler eles para vocês. Pois eu lhe digo algo que não aprendeu em sua faculdade. O ser humano é cruel por natureza. Do contrário, leis para punir assassinos seriam desnecessárias. Nossas crianças matam animais por diversão e por curiosidade. Matamos pessoas todos os dias quando vemos mendigos na rua e não os ajudamos. Matamos sempre que ignoramos uma criança pedindo algo para comer. Daí, isso tudo tá em um parágrafo só, eu vou pro final do parágrafo agora pra vocês. Enfim, né, pra não ficar lendo aqui meia hora. Todos os dias nós matamos animais e os comemos. Alguns até mesmo têm o luxo de comer uma carne diferente a cada dia e nem por isso perdem uma boa noite de sono. Se podemos fazer isto, eu lhe digo, meu amigo, qualquer um de nossa espécie pode tirar uma vida sem que isso altere nada em sua insignificante existência. E essas citações foram assim um baque pra mim, foram tipo uns tapas na cara. Óbvio que a gente já sabe disso meio inconscientemente, mas você lê, tem uma pessoa ali jogando isso na sua cara, uma pessoa que assassina pessoas falando isso, sim, você fica... Uau, tipo, você fica meio que no mesmo patamar que ele. Claro, são situações diferentes, são, mas ao mesmo tempo não são, sabe? Sei lá, esse livro me fez pensar sobre algumas coisas. O quarto conto é a história do Alphonse. O Alphonse, ele é diretor, enfim. E ele vai contar sobre esse período em que ele trabalhou com um ator chamado Fabian. O Fabian é um ator muito ambicioso, sabe? Não media escrúpulos, não media o que ele ia fazer pra conseguir chegar onde ele queria. Aquela coisa de os fins justificam os meios.
era muito verdade pra ele. Daí, em conversa, os dois decidem que vão começar a usar nos seus espetáculos espadas de verdade nas batalhas e tal, pra poder deixar o público mais animado e tal, uma luta real de verdade, só que sem o público saber. Isso dá certo por um tempo e tudo mais, só que acaba perdendo o rumo, sabe? Eles perdem a mão na brincadeira e as pessoas começam a morrer, né? E coincidentemente, um dia depois do espetáculo, os atores que morreram no espetáculo são encontrados mortos ou são dados como desaparecidos e tudo mais. E as coisas têm tudo pra dar errado, não é mesmo? Esse conto do Alfonso, particularmente, eu achei ele um pouco bobo, assim. Desde o começo foi meio óbvio o que ia acontecer, porque não tinha outro final possível. Mas enfim, né, eu achei interessante da mesma forma poder lê-lo. Bom, no geral eu gostei desse livro, eu não sou tão fã assim de contos, como vocês já sabem, e particularmente ele me deixou bem, né, já falei, bem mexida, bem, sabe, tendo um circo assim, como diria a Dani. E eu acabei dando 3 estrelas pro livro, mas eu super recomendo se você curte uma leitura assim meio pesadinha e gosta de um bom conto pra poder dar uma quebrada nas leituras maiores. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal. Eu vou deixar o link do site da editora pra você comprar esse livro aqui embaixo na descrição também. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!